Vamos abrir a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e hoje nós vamos encerrar sobre as qualificações dos diáconos. Nós falamos sobre as qualificações dos presbíteros, dos versículos 1 ao 7. Falamos das qualificações dos diáconos, do versículo 8, 9, 10 e 12. E no 11 nós falamos das mulheres diaconisas. Esclarecemos domingo passado que as mulheres são sim separadas, já eram separadas para o diaconato na igreja primitiva. E hoje nós vamos encerrar falando sobre o degrau do diácono, a elevação do diácono. Diz assim o versículo 13, 1 Timóteo 3,13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Podeis sentar, irmãos? Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz assim no grego: pois os que tendo servido bem, a minha Bíblia aqui, ela acrescentou a tradução como diáconos, né? Mas no grego não precisa desse acréscimo, porque já vem a palavra diácono escrito, porque é os que servirem bem, os que, vamos dizer assim, os que bem diaconarem, né? No grego está assim, os que diaconarem bem, um bom degrau adquirem para si mesmos. Esta palavra que aqui na minha Bíblia traduziu para boa posição, lá no original fala de um degrau. Eles adquirem para si mesmos e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. O que é que o apóstolo Paulo quer dizer com isto? Durante a história da igreja, foi muito comum procurar presbíteros dentre os melhores diáconos. Então veja que existe ali, na história da igreja, eles entenderam como uma plataforma. Dentre os membros da igreja, você procura os melhores membros que têm vocação para o diaconato, separa eles para o ministério diaconal, e durante o período do tempo em que eles estão servindo, você observa esses diáconos e os melhores dentre eles você prepara para presbíteros. Isso se tornou posteriormente uma prática banal. A igreja banalizou isso. Tanto é que até hoje existem igrejas em nosso país, e eu não estou falando da católica, embora quando eu falo da história da igreja, a maior parte é a igreja católica. Mas hoje mesmo, nas igrejas evangélicas, ainda existe esse negócio de que os presbíteros são apenas diáconos elevados. Quando você conversa com presbíteros de certas igrejas, eles não têm conhecimento bíblico, eles não têm conhecimento teológico, eles não têm entendimento de sua função, eles nem sequer acham que eles são pastores da igreja junto com o pastor que está ali. Por muitos anos foi colocado na mente dos presbíteros que eles estão ali só para ajudar qualquer coisa ali que precisasse, faltar um pastor, essa coisa, e nem isso. Muitas igrejas, os seus presbíteros são diáconos melhorados, e melhorados apenas numa consagração, numa unção com óleo, porque nada tem de melhor. Porque quando separam para o diaconato, eles não olham isto que nós já vimos, que os diáconos, eles deveriam ser o quê? Eles deveriam guardar a fé com uma boa consciência. Eles deviam conhecer a teologia, mesmo que eles não tenham obrigação de ensinar, os diáconos precisam conhecer. E então, óbvio que os que se destacam no ensino, você pode sim separar para o presbiterato, mas nem sempre, porque ele tem outras qualificações também para preencher. Isso começou a ser banalizado na história da igreja, mas até hoje você encontra igrejas que a pessoa entra, eles chamam de ministério, né? Ministério é quando você sai da membresia e entra nas consagrações dos cargos da igreja. Aí você começa como diácono. Depois você sobe para presbítero. Depois, certas igrejas sobem para evangelista, como se evangelista fosse um cargo. Não é um cargo. Depois adquire pastorado, e depois missionário. Alguns colocam pastor missionário como o maior cargo
em certas igrejas. Mas atualmente as neopentecostais já trouxeram outros cargos ainda maiores, como bispos, apóstolos. Agora está um tal de profeta, né? Agora o negócio é ser profeta. Como disse um, que não me lembro o nome agora, ele disse: Deus me proibiu de ser pastor, porque eu era pastor e a igreja era pequena. Hoje eu sou profeta, tenho milhares de seguidores no YouTube. Ser profeta é mais que ser pastor. Quando eu tentei voltar a ser pastor, Deus me repreendeu. Ele falou: rapaz, eu estou quase me lembrando o nome dele. Isso eu vou falar, se eu lembrar, é só para vocês não ficarem assistindo. Tá? Para vocês não ficarem assistindo ele. Mas se Deus deixar eu lembrar. Então ele disse isso, que ser profeta era muito melhor do que ser pastor, porque antes ele pastoreava 40, 50 pessoas. Hoje ele tem milhares de seguidores no YouTube. Você já pensou isso, irmãos? Onde que as pessoas estão colocando os cargos da igreja apenas como degraus para subir ou para ser vistos. Agora, pessoas que passam do diaconato para o presbiterato sem nenhuma qualificação e sem nenhum chamado, como nós já observamos antes, essas pessoas não estão contribuindo para a igreja do Senhor. E nem quem consagra essas pessoas também. Nós não já fomos assim, ou não já vimos muito isso? Vamos consagrar porque fulano é desenrolado. O cara é desenrolado, vai lá e consagra ele ao que está precisando na igreja. O que é que está precisando na igreja? Não, na igreja está precisando de presbítero, então põe ele como presbítero. Não, está precisando como diácono, então coloca. Não, está precisando de um pastor lá não sei aonde, aí põe o cara pastor e joga lá não sei aonde. Então, essas coisas nós nos cansamos de ver, mas não é bom para a igreja, nem para a pessoa. Porque você faz isso, você estraga a pessoa, você destrói com a expectativa, a esperança de um chamado real e verdadeiro que essa pessoa tem. E destrói com a igreja, porque aquela pessoa não está apta, não foi chamada, e muitas outras qualificações que ela não tem. Mas pode acontecer que um diácono venha se tornar um presbítero? Claro que sim. O presbítero Wesley já foi diácono em nossa igreja. O presbítero Alex já foi diácono em nossa igreja. Isso pode sim acontecer. Ainda a igreja hoje que trabalham dessa forma, sem observar a vocação ou as qualificações. Porém, nós, a partir de quando percebemos que isto era um erro, paramos com isto. Agora estamos esclarecendo melhor. Vamos dar algum exemplo bíblico, 2 exemplos bíblicos de diáconos que se destacaram com muita preeminência no livro de Atos. O primeiro, Estevão. E o segundo, Filipe. Não confunda este Filipe, diácono, com o Filipe, apóstolo, que foi chamado por Jesus. Desde que Jesus começou o ministério, ele chamou Filipe junto com Natanael, lembra? Então, Pedro junto com seu irmão André, Tiago junto com seu irmão João, e Filipe junto com seu amigo Natanael. A Bíblia não diz que eles eram irmãos, mas provavelmente amigos muito próximos. Natanael, que é o mesmo Bartolomeu. Então, quando você lê nos 3 evangelhos falando Filipe, sempre vem junto ali de Bartolomeu. É o mesmo Natanael do evangelho de João. É que, na verdade, não era o nome dele Bartolomeu, mas Bar, como eu já disse para os irmãos, no aramaico é filho, né? Bar é filho, bem no hebraico, Bar no aramaico, é filho. E Tolmai era o pai dele. Tolmai, Bartolmai. Então Bartolomeu era filho de Tolmai. O pai dele chamava Tolmai. E as pessoas geralmente eram conhecidas também pelo nome de seu pai. Bartimeu, por exemplo, filho de Timeu. Barjonas, que era o pai de Pedro, né? O pai do apóstolo Pedro chamava Jonas. Então Jesus fala Simão Barjonas, ou seja, Simão filho de Jonas, entende? Então Bartolomeu não é o nome, é o nome do pai dele. E o nome dele era Natanael, presente de Deus. Agora, estes 2 se destacaram, diáconos, Estevão e Filipe. Estevão foi um mártir apologeta e se tornou um evangelista. Filipe, os irmãos lembram disso? Estevão encarou o sinédrio, discursou perante o sinédrio, venceu o debate com eles
A Bíblia diz que eles viam o rosto dele como o rosto de anjo. Eles rilhavam os dentes de raiva, mas não podiam vencê-lo num debate. Então, assinaram a sentença de morte de Estevão por apedrejamento. E Estevão foi apedrejado. Filipe, logo após isso, se tornou um evangelista. O ministério de Filipe, evangelístico, começou com a perseguição da igreja em Jerusalém. Quando ele fugiu para Samaria e ali exerceu o seu chamado. Veja, ele era diácono e exerceu o chamado de evangelista em Samaria quando ele fugiu da perseguição. E o que ele fazia como evangelista? Pregou o evangelho, curou enfermos, expulsou demônios e batizou novos convertidos. Está tudo em Atos 8, 5 a 7 e também no versículo 12. Mais tarde, no mesmo livro de Atos, Filipe, agora morando em Cesareia, uma cidade portuária, ele é chamado de o evangelista. Está lá em Atos 21, versículo 8. O apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, diz que passou em Cesareia e ficou hospedado na casa de Filipe, o evangelista. Está bem claro isso, o título dele, o evangelista, ou pelo menos sua função. Ele tinha, diz a Bíblia, no versículo 9 de Atos 21, que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Esse Filipe era apóstolo? Não, ele era diácono. As filhas dele eram apóstolas, ou bispas, ou alguma coisa assim? Não, eram membros de igreja. Mas eram o quê? Profetisas. E os sensacionistas falam que esses dons aí, miraculosos, dons sobrenaturais, dons excepcionais do Espírito Santo, era só para os apóstolos. Olha, até as 4 moças de Filipe profetizavam. Elas eram profetisas reconhecidas na igreja em Cesareia. Tanto que Lucas registrou isso quando esteve lá com o apóstolo Paulo. Se elas não fossem reconhecidas na igreja, Lucas não registraria. Certamente este homem, Filipe, adquiriu excelente degrau para si mesmo, como disse o versículo aqui que nós lemos, e muita confiança na fé em Jesus Cristo perante a igreja primitiva. Um homem que, inclusive lá no versículo, quando você lê que chama ele de o evangelista, põe uma vírgula e diz que era um dos 7. Para identificar que era realmente o diácono e não o Filipe apóstolo. Porque quando houve a perseguição contra os judeus em Jerusalém, que eles fugiram para Samaria, a Bíblia diz que os apóstolos continuaram em Jerusalém. Os 12 ficaram. Então Filipe, o apóstolo, ficou. Mas o Filipe, diácono, fugiu junto com vários cristãos, porque a perseguição dos judeus foi dura contra eles. E mesmo fugindo para Samaria, ele não deixou de pregar o evangelho, de curar enfermos, de expulsar demônios e batizar os novos convertidos. Inclusive batizou aquele Simão, o mago lá, que disse que estava crendo em Jesus. Filipe batizou ele também. Porém, o apóstolo Paulo diz que isso acontece com os diáconos que servem bem. Olha como diz o versículo, versículo 13. Porque os que servirem bem como diáconos, servir bem. Não é de qualquer jeito que você opera o diaconato. Muitos diáconos fazem a obra de Deus de um modo omisso, relaxado, desordenado. Mesmo sendo um trabalho mais voltado para a área material da igreja, irmãos, o serviço diaconal deve ser feito de forma excelente, porque o resultado dele, diz o apóstolo Paulo, não somente eleva o diácono em seu cargo, tendo ele obviamente um chamado para isso, como também lhe dá muita ousadia na fé em Cristo, que ele adquire para si mesmo e faz isso refletir em toda a igreja. É o trabalho material refletindo na vida espiritual brilhante do diácono. Eu espero que os diáconos desta igreja tenham o seu trabalho material na igreja como algo espiritual, como algo recebido do Senhor, para que ao realizar de modo espiritual, isso reflita na igreja como, de fato, uma confiança da fé que esse diácono tem no Senhor Jesus, que a igreja reconheça isso. O serviço diaconal trazendo confiança na vida cristã do diácono,
O verdadeiro trabalho de um cristão em seu chamado, trazendo convicção da sua fé em Jesus Cristo, não só o diácono, qualquer cristão, ou até o presbítero, todo serviço que você faz para Deus, quando você é chamado nele, você tem que fazer isto com convicção da sua fé em Jesus Cristo. Tem pessoas, irmãos, que colocam cargos na igreja como posições políticas. E então muitas pessoas têm vergonha de dizer que elas são diáconos na igreja. Existem diáconos que serão por toda a sua vida diáconos, porque Deus os chamou para aquilo. Deus não deu outro ministério para ele no sentido, digo, de autoridade, né? Eclesiástica. Talvez Deus deu para ele outro dom também, vamos dizer, um diácono pode ser evangelista, né? Igual Filipe era. Um diácono pode fazer parte do louvor, o diácono ele pode fazer parte do grupo de oração, grupo de visitas, ele pode exercer o dom dele, de outros dons que ele tem. Agora, este exercício diaconal, se você tem ele para o resto da sua vida, abrace isso como um dom espiritual da parte de Deus. Veja, Deus te deu um dom espiritual para você trabalhar com coisa material. Lembra da construção do tabernáculo? O Espírito de Deus encheu Bezalel e Aholiabe, 2 homens, foram cheios do Espírito Santo para aprender a trabalhar com ouro, trabalhar com o artifício do ouro, a elaborar com ouro querubins, a elaborar com ouro cobertura para a Arca da Aliança, cobertura para as madeiras, fabricar garfos, colheres. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles estavam no deserto, não tinha como ele fazer um curso de ourives. Mas eles foram cheios do Espírito. A habilidade do Espírito Santo entrou em Aholiabe e Bezalel. E eles fizeram coisas maravilhosas com ouro, com o tecido que separava o santo lugar do santíssimo lugar, aquele véu que lá depois se rasgou, né, na morte de Jesus. Aquilo a gente fala véu, pensa logo no véu das irmãs da congregação, né? Que véuzinho fininho, que qualquer coisa rasga. Irmãos, aquele véu que estava lá no templo era da grossura da palma da mão de um homem. Aquilo lá tinha vários e vários panos, e junto com o pano tinha também pele de texugo. Talvez, irmãos, leia a Bíblia O que é texugo? É tipo um ariranha, para vocês, né, que moram aqui. Para nós que moramos aqui no norte, então a gente não sabe o que é texugo, mas sabe o que é ariranha, né? Muito bem, né? Então é tipo isso, texugo é tipo ariranha. A pele daquele animal, irmãos, aquilo ali é uma coisa impossível, né? E era dessa forma que, juntamente com o véu do templo, estava com os panos costurados um em cima do outro, e entre eles tinha essa pele desse animal. Essas pessoas receberam dons do Espírito para trabalhar na área material. Tem gente que diz assim, né? Não, temos que fazer distinção entre dons e talentos. Dons e talentos. Aí fala, o que é talento, irmão, para você? Dom e talento. Não, talento é aquilo que a pessoa já nasce com ele. Mas quem foi que deu? Quem foi que deu quando ele nasceu? Não foi Deus também? Então qual que é a diferença? Não tem diferença. Se você quer fazer diferença entre dom e talento, faça, mas use seu talento no reino de Deus. Porque de toda forma, tudo que você acha que veio de você, veio de Deus. Então aquilo que veio de Deus para você, use no reino de Deus. Ah, mas isso aqui, pastor, é usado de forma material. Não importa. Você está fazendo para a glória de Deus. Então isso reflete a ousadia da sua fé em Cristo perante toda a igreja. Eu creio nisso como uma bênção da certeza da salvação. Quando Paulo diz que o diácono alcança ousadia na fé. O que é alcançar ousadia na fé? É você ter certeza da certeza. Porque fé já é certeza. Agora, ousadia na fé é certeza da certeza.
Tem crente que diz: eu não tenho certeza da minha salvação, mas ele vive afastado da obra de Deus. Ele vive afastado do reino de Deus, não faz nada. Eu estava conversando com o irmão hoje, dizendo para ele dos 4, sempre são 4, né? Os 4 tipos de crentes que o pastor tem que observar. Os verdadeiros crentes que trabalham, os falsos crentes que não trabalham. Os verdadeiros crentes que não trabalham porque estão fraquejados, ou adoecidos, alguma coisa assim. E os falsos crentes que trabalham. Sempre tem esses 4. O pastor não pode pressionar a igreja, ele tem que ensinar. Eu ensino a igreja: irmãos, trabalhe para o Senhor. Você trabalhar para Deus, meu irmão, é um privilégio. É um privilégio. Porque o que Ele fez por nós, na criação e principalmente na redenção, Ele merecia que a gente rastejasse de língua no chão, no pó, 24 horas por Ele. Toda a nossa vida até morrer, com a língua sangrando de tanto rastejar no chão por Ele. Ele merece, Ele merecia isso. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer um trabalho que dignifique o homem, revele no homem a imagem dele que foi restaurada em Cristo Jesus. E nós perdemos essa oportunidade. Não vou trabalhar para Deus não. Para nós mesmos? Igual o profeta Ageu falou: as casas de vocês tá que nem uma panela. Está apainelada. Mas a minha casa está abandonada. Então eu vou colocar o dinheiro de vocês. Deus falou, irmão. Eu vou colocar o dinheiro de vocês num saquetel furado. Saquetel era aquele saquinho, né, de couro que eles recebiam, as moedinhas do salário deles. Na hora que eles recebiam naquele saquinho de couro, o fundo estava furado. Eles não viam, ia para casa. Meu salário chegava, não tinha nada. Deus falou: eu vou colocar o dinheiro de vocês num saquetel furado, porque vocês dão preferência às coisas de vocês e não às minhas. Deus falou isso pelo profeta Ageu. Leia o livro do profeta Ageu, irmão, só tem 2 capítulos. Tem gente que fala: e tem Ageu na Bíblia? Eu nem sabia que tinha Ageu. Pois é, está lá nos profetas menores. Vai lá e lê para você ver. Aí alguém um dia disse para mim: mas pastor, lá em Ageu estava falando da casa de Deus, que era o templo. Hoje não é, o templo não é a casa de Deus mais, né? O templo, igreja somos nós. Aí eu falo: nós quem, né? Eu sempre pergunto isso: nós quem? Porque todo mundo agora acha que é igreja, né? Todo mundo acha que é igreja. Até o mundo escuta a igreja falar isso, e aí você vai conversar com o mundano e fala: igreja somos nós. Fala: mas você? Você é igreja? Jesus falou em João 14:17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito Santo, como é que o mundo é igreja? Igual a questão, né, que a gente fala do vício aí, fala: fumar é pecado porque a gente está prejudicando o corpo, que é templo do Espírito Santo. Ué, o mundano lá não é templo do Espírito Santo. Então como que pode? O Espírito de Deus não vai habitar nele, não habita nele. Mas hoje que somos o templo do Senhor, será que o princípio mudou, irmãos? Quando Deus fala: vocês estão olhando mais para a sua casa do que para a minha, o princípio não muda. Mesmo que hoje esse templo aqui não seja a casa de Deus, e sim a igreja, que somos nós, os crentes, os salvos verdadeiramente, o princípio permanece. Os verdadeiros crentes olham para a obra de Deus, para o reino de Deus, para o trabalho de Deus em primeiro lugar. Pelo menos foi o que Jesus falou. Buscar primeiro o quê? Fala, irmão. Tá. Uma resmungada aí que eu falei: vixe, não estão gostando não, mas buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus. Primeiro. Existem coisas que têm prioridade na nossa vida. Então, eu creio assim quando Paulo fala isso, sabe? Voltando aqui. Isso aí foi um parênteses, tá? Quando Paulo fala isso aqui, que o diácono trabalhando bem, servindo bem, ele alcança, além de um degrau, que nós vamos falar disso, nós estamos já falando, né, como Estevão, Filipe alcançaram, e muitos diáconos realmente alcançam esse degrau, mas ele alcança também muita ousadia na sua fé em Cristo Jesus. O diácono, ele tem mais certeza da sua salvação quando ele busca o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é importante para você? Isso é importante para você?
Então isso, faça o reino, busque o reino de Deus mesmo. Isso te dará mais convicção. Embora temos esses 4, né? O salvo que trabalha, o salvo que não trabalha, o ímpio que não trabalha e o ímpio que trabalha no reino de Deus. Tem isso. Mas um diácono pode exercer outros dons que Deus lhe deu na igreja? Sim, ele pode ser diácono e evangelista. Ele pode ser diácono e músico, estava falando disso agora. Ele pode ser diácono e dirigente de oração. Ele também pode deixar de ser diácono para se aplicar melhor em outro chamado, como provavelmente foi o caso de Filipe. O texto diz que ele era um dos 7, lá em Atos 21, versículo 8. Ele era um dos 7, provavelmente indicando que Filipe não era mais diácono, e sim um reconhecido evangelista em Cesareia. É claro que isso não impedia de que ele continuasse sendo diácono na igreja. Um diácono pode ser evangelista? Pode, porque esses dois trabalhos não entram em conflito. Agora, existem casos que alguns diáconos, sendo chamados para outras funções, dispensam ou cobram dele mais empenho e ele pode deixar o diaconato para exercê-las. O único ofício que realmente é incompatível com o cargo de diácono é o de presbítero. Ele não pode ser diácono e presbítero ao mesmo tempo. Eu digo no sentido de cargo, né? Porque no sentido de função, todo cristão é um diácono. No sentido lato, todo cristão é um diácono, todo diácono é um diácono, todo presbítero é um diácono, todo pastor é um diácono, todo mundo no reino de Deus tem que ser um diácono. Então é isso que o apóstolo Paulo quer dizer no versículo 13. Então, encerrando aqui esta mensagem, eu quero concluir relembrando aos irmãos que o que nós vimos neste texto, nesse trecho, foi que os diáconos são sim oficiais da igreja, mas não como autoridade eclesiástica. Eles foram constituídos para aliviar a carga dos presbíteros, cuidando das atividades materiais da igreja, necessidade dos membros da igreja. Os diáconos têm que ficar atentos para isso. Por isso é bom que os diáconos também sejam amigos dos membros da igreja. Óbvio, não para ter dupla língua, né, igual nós já vimos, e não para as mulheres serem diabólicas, maldizentes, mas serem amigos para que os diáconos conheçam as necessidades dos membros da igreja. Os diáconos também servem à mesa do Senhor, não é uma honra, irmãos? Eu não sei se toda igreja, quando tem ceia, igual domingo passado teve, se toda igreja olha para aquilo com reverência ao Senhor. Eu não sei, mas deveríamos. Deveríamos, porque o Senhor Jesus instituiu apenas 2 observâncias para a sua igreja: batismo e ceia. Bom, Joel, a gente estava conversando há pouco, né? Que já tem gente tirando isso daí, porque fala que essas coisas não pertencem aos evangelhos. E os 4 evangelhos é lei. Segundo eles, os 4 evangelhos é lei. Graça, quem entendeu graça foi só o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo falou: graças a Deus que eu não batizei ninguém, a não ser um ou outro ali, né? Ele fala isso em 1 Coríntios. Então eles desprezam o batismo. Tem dessas igrejas da hipergraça, do paulinismo, eles estão desprezando a ceia do Senhor. Tem um que chama Geraldo Moraes, da igreja Em Espírito e em Verdade, que eu falo que de espírito não tem nada, de verdade muito menos, que ele diz que ninguém deve tomar ceia, porque a igreja que toma ceia está blasfemando. Olha, igreja que toma ceia está blasfemando, ele fala. Você já pensou isso? Então veja o que as pessoas estão fazendo, enquanto nós que somos uma igreja ortodoxa, que cremos na doutrina fiel e preservada pelo Senhor, seus apóstolos, os pais da igreja, os grandes teólogos da Idade Média, os pré-reformadores, os reformadores, e a linha que nós seguimos, que é a linha reformada, que todas passaram por grandes pressões, todas as linhas teológicas passaram por grandes pressões, mas a linha reformada, ela foi uma das que permaneceram mais fiéis à Escritura, e nós damos graças a Deus. O Senhor iluminou a igreja com essa linha, para permanecermos também fiéis à Escritura. Dê graças a Deus pela igreja que você tem, pelo ensino que você recebe. Então, os diáconos e a igreja devem olhar para a mesa do Senhor com reverência ao Senhor, não à mesa, porque isso seria idolatria.
Mas olhe para a mesa e lembre-se do que o Senhor fez. E então desenvolva em seu coração temor. Diáconos, quando vocês estão servindo a mesa do Senhor, olha, presbíteros também, quando nós oramos, quando liberamos o pão e o vinho para a igreja, meus irmãos, isso é um privilégio, mas também é uma enorme responsabilidade, porque nós estamos ali tratando de sinais que apontam para o corpo santo e o sangue perfeito do Cordeiro de Deus, que é o Filho dele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você já pensou, irmãos? Nós mexendo com a mesa do mundo e depois vamos mexer com a mesa de Deus? Paulo não permite isso em 1 Coríntios 10. Ele fala: não permito que vocês sejam participantes da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Não quero que bebais o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. E tem gente que leva isso na brincadeira. Ou seja, tem crente que leva a Bíblia do jeito que ele quer. Para ele, Bíblia é opinião. A opinião você aceita se você quiser. Ele fala: isso aqui eu concordo, isso aqui. Ou seja, ele crê nele mesmo. Ele não crê na Bíblia, ele crê nele. Então, por ele crer nele, ele vai lá e escolhe da Bíblia o que ele quer e rejeita o que ele não quer. Porque o padrão da fé é ele mesmo. Você acha que isso é ser crente, irmão? É melhor falar que não é. Porque se somos de fato cristãos, a Bíblia é indiscutivelmente o nosso único livro de regra, de fé e prática. Então os diáconos olham a organização do templo, o bom andamento do culto, verificam ordem e disciplina, para que os presbíteros sejam mais dedicados à oração, ministério da palavra. Nós vimos isso. Vimos também mulheres, que elas referidas no texto são sim diaconisas, embora não com este nome naquela época ainda, porque não havia o feminino de diáconos naquela época, mas com o cargo já reconhecido pelo apóstolo Paulo, como foi o caso da irmã Febe, em Romanos 16. E finalmente vimos também neste sermão que os diáconos que servem bem, que é o caso de hoje, podem sim adquirir para si mesmo uma preeminência perante a igreja, seja com cargos superiores, seja com um exercício de desenvolvimento maior, com outros dons especiais, podendo continuar com o seu diaconato ou não, caso adquiram um presbiterato como um reconhecimento. Então a aplicação que eu deixo aqui para os diáconos em primeiro lugar é a seguinte: os diáconos devem exercer o seu papel sempre com zelo e dedicação. Embora não exerçam autoridade na igreja, podem e devem zelar pelo bom andamento e ordem do culto, como ajudar pais e mães com crianças. Por isso temos diaconisas também. Porque não vai chegar um diácono marmanjo numa mãe que está com dificuldade com sua filhinha, e o marmanjão chega lá: ô irmã, me dá aqui sua filha. Não existe isso. É uma diaconisa, que tem a mesma sensibilidade, que entende, que educadamente ajuda aquela mãe que está com dificuldade. Isso é só um exemplo. Não permitir que haja desordem no culto, crianças que gostam de andar para lá e para cá, de correr, de gritar. Diácono tem que estar atento para isso também. Jovens que não querem prestar atenção, querem bater papo, ficar olhando o celular. Além do seu papel que nós ensinamos no curso da nossa igreja, como ajuda aos necessitados, zelo pelo templo, pelos utensílios do templo, um bom cuidado pela mesa da ceia do Senhor. Lembrando que isso é sempre feito com toda educação, mansidão e respeito para com todos, pois embora os diáconos não sejam autoridade, eles conquistam o respeito e a confiança da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Segunda aplicação quero dar para a igreja. A igreja também deve respeitar os seus diáconos. Esse respeito vai desde a questão humana, como devemos respeito a todas as pessoas, mas também respeitando o ofício deles na igreja, uma vez que foi concedido por Jesus Cristo. A igreja não deve achar que o diácono é um escravo e nem servente dos membros. Algumas vezes, até a falta de educação moral e comportamental da igreja chega a ser vergonhosa dos membros para com os diáconos. Falta reverência para com o culto, falta zelo pelo local onde nós congregamos. Quando mandei acolchoar esses bancos, eu disse: irmãos, zelem, porque esse acolchoado dele aí, esse estofado, ele rasga.
Mas não deu uma semana, já tinha rasgo nele. Termina culto, o que tem de copo descartável espalhado dentro da igreja, até no chão, atrás dos bancos. Imagina se os crentes largam até a Bíblia pendurada aí e vai largar copo. Tem Bíblia que vem na igreja mais do que o dono. Fielmente ela está lá. E eu até de vez em quando passo e olho na primeira capa para ver quem é o dono, mas não põe o nome. É uma Bíblia anônima. É uma serva anônima que vai receber um galardão ali, né? Sem se expor para ninguém. Fala, irmão, ponha teu nome na Bíblia. Ponha. Mas... ponha teu nome na Bíblia. Mas não é por isso que vocês estão pensando. Coloque o teu nome na Bíblia, porque se perder alguém encontrar, ele te devolve. Agora fala assim, achei uma Bíblia, eu ia olhar de quem era, mas não tinha nome, fiquei para mim. A pessoa pode falar, eu não faço isso, que eu já tenho 50 Bíblias. Então, reverência para com o culto, zelo pelo local. Se você suja o lugar onde você está, limpa. Limpa, o que custa? Sua mãe não ensinou isso? A minha ensinou. Não fique se movendo no templo sem absoluta necessidade. Absoluta, sabe o que é isso? Necessidade absoluta. É quando não estiver aguentando mais. Aí você se move. Nós teríamos outras coisas para falar, mas são próprias de reuniões internas da igreja. Mas a questão de comportamento e tratamento para com os diáconos é requerido de todos nós. Que seja feito com o devido respeito e reconhecimento pelo trabalho que eles fazem no reino de Deus. Hoje é dia do pastor, mas eu estou falando para o diácono. Eu estou elevando aqui o diácono. Nós somos todos diáconos. Nós somos todos diáconos. E eu digo isso para os irmãos queridos, porque essa questão de respeito, de comportamento, essa questão de ajudar, né? Eu falo não só para os diáconos, mas para toda a igreja. Irmãos, eu não quero dar trabalho para ninguém. Cada um tem que reconhecer, obviamente, suas funções, mas eu não quero dar trabalho para ninguém. Se eu puder fazer uma coisa aqui, eu vou lá e faço. Não vou ficar chamando diácono para fazer. Molhou aqui o meu local onde eu estou, pega um pano, vem aqui limpar. É óbvio que os diáconos têm que saber da sua função. Mas será que precisa que a gente deixe o ambiente horrivelmente para eles? Claro que não, irmãos. Isso faz parte da educação da nossa casa. Pai e mãe ensinou para a gente. Filho, você vai usar copo descartável? Pegue um só. Use ele do início ao final do culto. Terminou o culto, pegue ele e jogue no lixo. Para que tem lixeira na igreja? Ou é o suporte de banco que é lixeira? Sabe? Coisas pequenas, mas parece que não. Mas você está desrespeitando o trabalho de um diácono. E ele está fazendo aquilo materialmente, mas reflete espiritualmente, como o apóstolo Paulo falou. E encerro com um apontamento. Todas as mensagens têm que apontar para Cristo. E esta aponta muito bem. Como os presbíteros apontaram para Cristo, que é o supremo pastor das nossas almas, conforme diz Pedro, assim também os diáconos apontam para Cristo com seu cargo. Cristo Jesus é o diácono por excelência. Foi o que ele fez quando deixou sua glória e assumiu a forma de servo. Muito mais do que diáconos. Lembra os irmãos que eu fiz uma distinção entre a palavra diáconos e doulos? Diácono no grego é servo, mas é aquele servo ministro, né? Porém o doulos é o escravo. O doulos é aquele escravo que não tem opção. Ele se dedica exclusivamente ao seu Senhor e pronto. A Bíblia diz em Filipenses 2,7 que quando Jesus Cristo assumiu a forma de servo, o apóstolo Paulo usa a palavra doulos. Ele assumiu a forma de escravo, seria melhor traduzido assim. Quando ele deixou sua glória, ele assumiu a forma de escravo. Ele foi aquele servo sofredor que Isaías profetizou, que deu a sua vida pelo seu povo.
Marcos, o evangelista, coloca Jesus como diácono. Em 10:45 ele diz assim: o Filho do Homem não veio diaconetenai, mas para diaconessai, e dar a alma dele como resgate em lugar de muitos. Diaconetessai quer dizer ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido. Diaconessai significa servir. Um é passivo, o outro é ativo. Jesus não veio para receber serviço, ele veio para servir. E quando diz dar a sua vida, ele não fala vida bios, ele não fala vida zoe, mas ele fala vida psique. Ele fala: eu vim para dar minha alma em resgate. Como resgate? Em lugar. Em lugar ali não é em favor, não, é em lugar de muitos. Sacrifício substitutivo. Em lugar. Como já disse, doulos é escravo obrigatório e nem sempre faz o trabalho de forma espontânea, né? Porque ele é escravo obrigatório. Mas o diácono é mais que um servo, ele é um ministro. Ele tem dignidade, ele tem honra, ele é um excelente representante, ele trabalha de forma magistrada. E Jesus fez os dois. Jesus se tornou um escravo, mas serviu como diácono. E esta é a forma diaconal de servir como cristão. É deixarmos os nossos supostos níveis. Pastores que dizem: eu sou pastor, não vou fazer trabalho de diácono. Não tem coragem de pegar numa vassoura para varrer o templo, porque acham que isso é humilhante para ele. Qual que é o problema disso? O problema é que já se ensoberbeceram, já caíram no laço do diabo, como disse o apóstolo Paulo. Eles já caíram no laço do diabo. Eles acham que seus níveis, seu suposto nível de autoridade na igreja, outros acham nível social. Não, lá fora eu sou um médico. Você acha que na igreja você é um diácono? Teve até um irmão que comentou no nosso canal lá do YouTube, ele comentou dizendo assim: rapaz, na minha igreja, as qualificações para ser presbítero é o nível social do cara. E eu já vi isso. Não me contaram, eu vi. Igrejas que colocam no presbiterato da igreja pessoas por causa do seu nível lá fora social. Porque fulano é médico, porque fulano é doutor, porque fulano é advogado, fulano é juiz. Esse aí vai ser presbítero na nossa igreja, vai ser diácono. E essas pessoas não têm, elas acham que isto eleva elas. Mas não, irmãos. Qualquer nível que você tenha, social, eclesiástico, econômico, cultural, eu quero que você se despoje de tudo isso e se vista da toalha de escravo, se vista da toalha de doulos e ministre como um diácono, uns aos outros, no amor de Cristo. Cristãos são verdadeiros quando fazem isso pelos seus irmãos. É isso que Paulo tem em mente quando ele escreve aos Filipenses e roga a igreja dizendo: tenha o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Filipenses 2,5, a NAA traduz assim: que tenha o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Isso expressa melhor o grego do que sentir. Observe o que Jesus fez como servo até o verso 8. Que sendo como Deus, verso 6, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, escravo, tornando-se semelhante aos homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de quê? De cruz. Então Paulo, assim como disse aqui a Timóteo, que os diáconos que bem servir vão adquirir uma justa proeminência, vão subir um degrau. Assim nos lembramos do que o Pai fez com seu amado Filho, ainda em Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi isso que o Pai fez com o seu Filho quando ele se tornou um diácono. Foi isso que o pai fez com o seu filho quando ele se tornou um escravo, quando ele se tornou um doulos, mas serviu como diácono ao seu povo. Ele se despiu de sua glória, irmãos, e vestiu uma toalha.
Ele se despiu da glória e vestiu nossos pecados. Você quer pior do que isso? Não existe. O verdadeiro diácono de todos é Jesus. Porque ele se despiu de algo que você não tem para se despir. Você não tem glória nenhuma. Eu não tenho glória nenhuma. Jesus tinha e se despiu. E ele veio se vestir daquilo que nós devemos nos despir, que é o pecado. Ele assumiu sobre si os nossos pecados e foi para a cruz se sujeitar a toda a ira de Deus sobre si. E depois de tudo realizado, quando ele terminou o serviço de diácono, igual Paulo diz, os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição. Quando Jesus serviu bem como diácono, ele disse ao Pai: Pai, está consumado. Tetelestai. E o Pai disse para ele: então, meu filho, eu vou te dar uma boa posição. Vem até aqui. Eu vou te exaltar acima de tudo e todos. O diácono elevado, Jesus. É uma honra para você, diácono, imitar seu Senhor, servir bem como Ele serviu. E assim que você for reconhecido, lembre-se de Jesus, que o Pai também o exaltou. Mas que esta promessa é para todos os crentes que servirem uns aos outros. Por isso que nós temos que ter em mente, aquilo que estava na mente do nosso Senhor Jesus. Venhamos servir uns aos outros. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar.